Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos então dar continuidade às nossas aplicações, né, das antiderivadas ao movimento retilíneo, né? No vídeo anterior nós vimos então um exemplo de como é que você pode aplicar essas antiderivadas no movimento retilíneo. Há dois vídeos atrás também, só que nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo. E agora nós vamos então tentar encontrar uma função que descreve o movimento de uma bola que é lançada verticalmente para cima a partir de um penhasco, beleza? Então, esse vai ser basicamente o nosso, o nosso, o nosso exercício, né? Como nós já vimos antes, né, no vídeo anterior, a antiderivação ela é útil quando você quer analisar o movimento de um objeto que se move numa linha reta, né? Lembrando que se o objeto tem a função posição st, então a velocidade desse objeto ele é dado pela derivada dessa função posição, né? Isso significa que a função posição, ela na verdade é uma antiderivada da função velocidade, né? Então, se eu te der a velocidade, significa que eu estou te dando a derivada da posição. Se você antiderivar essa velocidade, você obtém como resultado a função posição. E da maneira análoga, a aceleração é a derivada da velocidade e, portanto, a função velocidade ela é obtida a partir da antiderivada da aceleração, né? Se você conhecer, então, a aceleração e os valores iniciais, a posição inicial e a velocidade inicial do movimento, então a função posição ela pode ser determinada a partir de duas antiderivadas. Você antideriva duas vezes, utiliza essas duas informações aqui e então você consegue determinar a função posição, beleza? Lembramos que um objeto próximo à superfície da Terra, ela está sujeita à força gravitacional terrestre. E essa gravidade, essa força gravitacional, ela produz uma aceleração para baixo, né? A Terra atrai esse objeto, e essa constante gravitacional ela é denotada por G, e ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então, próximo do solo, a gravidade pode ser assumida como sendo esta constante, beleza? Com isso em mãos, nós podemos então resolver o nosso problema e fala o seguinte, né? Uma bola é arremessada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo, a partir da borda de um penhasco 140 metros acima do solo. Então você tem a superfície da Terra, né? Aí você tem um penhasco, a partir desse nível da Terra, ele tem 140 metros, né? A velocidade inicial que você lança o seu objeto é de 15 metros por segundo, e aí vem as perguntas, né? A primeira, em que instante de tempo, ou seja, quando a bola atinge a altura máxima? Né? Segundo, encontre a função que descreve a altura da bola em relação ao solo, não em relação ao penhasco, em relação ao pé do penhasco, lá no solo, tá? E também o item C pede para nós determinarmos o instante de tempo que essa bola atinge o solo, e para isso, é claro que nós vamos desprezar a resistência do ar, porque fica um pouquinho mais tranquilo, né, de você fazer as contas, e além disso, se o objeto tem uma massa relativamente considerável, de fato, a resistência do ar pode ser desprezada, né? Então vamos à solução. A primeira coisa que nós queremos é saber quando que a bola atinge o solo. Não, desculpa, quando que a bola atinge a altura máxima. Bom, aí você vai começar a perceber o seguinte, né? Que quando você joga um objeto para cima, em algum momento ele vai parar. Ele vai parar de subir, justamente porque a gravidade está desacelerando ele. No momento em que ele para, é justamente quando a velocidade é zero. Você pode fazer o teste, joga um objeto para cima, em algum lugar ele vai parar de subir, naquele instante
em que ele para de subir e começa o movimento de descida, ali a velocidade dele é zero. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos descobrir qual é a função velocidade. Obtendo a função velocidade, nós podemos nos perguntar em qual instante de tempo a velocidade é zero. Então, nós vamos pegar a nossa velocidade, vamos igualar ela a zero e vamos calcular o instante de tempo em que isso acontece. Beleza? Para isso, nós vamos primeiro esboçar, fazer um esboço da nossa situação para que a gente tenha uma ideia do que é que está acontecendo, né? Então aqui você tem o solo, aqui embaixo tem o solo, aqui você tem o alto do penhasco, né? E você joga essa bola para cima numa velocidade de 15 metros por segundo. Ela vai até uma certa altura, ela para por uma fração de segundo, quando a velocidade se anula, e ela começa este movimento de descida até chegar ao solo. E nós queremos, a primeira coisa, saber quando a bola atinge a altura máxima, ou seja, quando a velocidade é zero. Tá? Para isso, nós vamos inicialmente escolher um sistema adequado. Né? O movimento ele é vertical e nós escolhemos o sentido positivo para cima. Isso tem uma certa... Ele é escolhido dessa forma porque nós estamos adaptados, né? Como se isso aqui fosse o eixo Y, né? Aqui como se fosse o eixo X, algo assim, né? Então, para cima aqui, tudo que sobe, que cresce, né, a gente tem essa noção de positividade, né? Então, nós vamos escolher o sentido positivo para cima e a base do penhasco, o solo, ele vai ser o nosso referencial. Isso aqui vai ser o nosso referencial, beleza? No instante T, a distância da bola acima do solo, ela vai ser denotada por ST. Então, o que, que vai ser o ST? A distância da bola até o solo. Isso vai ser o ST, beleza? O ST não é a distância percorrida pela bola. É a distância que a bola está no solo. Então, quando ela faz um movimento de subida, em algum instante de tempo, ela passa por esse ponto aqui, ó. Então, ela vai, para e ela volta. E ela vai passar de novo pelo mesmo lugar em um outro instante de tempo. Percebeu? Então, até o penhasco, ela vai e ela volta. Ela vai ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço, por 2 instantes de tempo diferente. Então, S de T é a posição em relação ao solo, não é a distância percorrida, tá bom? Muito bem. Então, S de T vai ser essa distância da bola acima do solo, tá? Vai ser a posição dela, a distância dela até o solo. E S0 vai ser igual a 140, porque no instante T igual a zero, ela está no topo do penhasco. E a base do nosso sistema é o solo. Como do solo até o topo do penhasco são 140 metros, e a bola é lançada do alto do penhasco, então o S0 é 140, que ela está a 140 metros do solo. Tá? A velocidade ela está decrescendo. Claro, você joga o objeto para cima, a velocidade vai decrescendo até ela zerar. Enquanto o movimento é para cima, a velocidade ela é positiva. Chega uma hora, na altura máxima, a velocidade zera e ele começa a descer e a velocidade começa a ser negativa, porque ele vai no sentido oposto ao sentido positivo. O sentido positivo é para cima, se a bola está descendo, ela está indo para o sentido negativo do nosso referencial, do nosso sistema aqui, né? Então, a velocidade, ela sempre decresce, menos 15, menos 10, 0, menos 3, menos 5 e assim por diante. A velocidade inicial é 15 metros por segundo. Então, no instante zero, vale 15, o V0 é 15. A única força que está agindo na bola é a gravidade. E como nós já vimos, né, a gravidade ela tem a ação para baixo, ela faz as coisas desacelerar, né? E nós devemos ter, então, que o V' de t, ou seja, a aceleração é menos 9,8, sentido para baixo, e para nós o sentido positivo é para cima, a gravidade age para baixo, então é menos 9,8 metros por segundo quadrado. Isso é aceleração, e a aceleração nada mais é do que a velocidade, a derivada da velocidade. Se nós queremos determinar a velocidade, que é o que nós precisamos antiderivar a derivada da velocidade, ou seja, nós precisamos antiderivar a aceleração.
Essa antiderivada vai me dar menos 9,8t mais uma constante. Essa constante c, ela depende da velocidade inicial. Ela é obtida a partir da velocidade inicial. Tá? Então, por um lado, o V0, a velocidade inicial é 15, e por outro lado, é menos 9,8 vezes 0 mais c, né? Que é jogar aqui, né, o t igual a 0. Isso vai me dar, então, C, porque menos 9,8 vezes 0 dá 0. Então, o C vale 15. Eu volto aqui na minha velocidade, encontro, então, a função velocidade do meu objeto. Menos 9,8t mais 15. O que nós estamos pedindo no item A? A altura máxima da bola. Qual é a altura máxima que o objeto atinge? A altura máxima é atingido quando a velocidade é zero, ou seja, quando menos 9,8t mais 15 é igual a zero. Nesse instante de tempo, quer dizer, quando isso acontece, quando isso aqui é igual a zero, é porque a minha velocidade, é porque a minha altura do objeto foi máxima, né? Mas quando isso aqui é zero? Isso aqui é zero quando passo 15 para o outro lado com sinal de menos, passo o menos 9,8 dividindo, e eu tenho, então, que o t é aproximadamente 1,5 segundo. Né? Então, 1,5 segundo após o lançamento é o tempo em que minha bola, o objeto, atinge o ponto mais alto. Tá? Então, depois de 1,5 segundo, o objeto atingiu a altura máxima possível do movimento. Tá? O que nós queremos saber no item B? Vamos voltar aqui e ver o que diz o item B. Encontre a função que descreve a altura do objeto, da bola, em relação ao solo. Né? Então, nós queremos saber S de t. É isso que nós queremos saber. Né? Nós sabemos a velocidade. Olha a velocidade aqui para a gente. Está aqui a velocidade. Ó. Se nós antiderivarmos a velocidade, nós vamos obter, por consequência, a função posição. Né? Então, vamos lá. A função posição é a antiderivada da velocidade. E o que nós vamos obter? Menos 9,8 que multiplica t quadrado sobre 2, mais 15t mais d. Né? Que é uma antiderivada disso daqui. Aqui a gente faz a higiene, né? Menos 9,8 dividido por 2 é menos 4,9, 15t mais d. Tá? O que eu vou usar agora? Para descobrir quanto que vale d, eu preciso saber a posição inicial. E para nossa alegria, a posição inicial ela é dada para nós, é 140 metros acima do solo. Né? Então, 140 é igual a S0. S0 também posso calcular substituindo T igual a T por zero nessa equação aqui. E eu vou obter D. Né? Fazendo as contas que eu obtenho D. Então, D é 140. Moral da história. Volto aqui, né, nessa minha função posição, que eu não sabia quanto era D. Agora eu encontrei. D é 140. Faço a substituição. ST é dado, a função posição, ela é dada por essa equação aqui, que é uma função quadrática, com cavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do t quadrado é um número negativo. No item C, nós estamos perguntando em qual instante de tempo a bola ou objeto atinge o solo. Né? Então é isso que nós queremos saber agora. Como nós sabemos a expressão de ST, né? E essa expressão ela é válida até que a bola atinge o solo, ou seja, o pé do penhasco, então eu vou usar essa expressão que nós acabamos de descobrir aqui, né? E eu quero saber quando que ela atinge o solo. Ela atinge o solo quando ST é igual a zero, né? Quando a distância do objeto até o solo é zero. Né? Então, ou seja, ST é igual a zero, uma vez que ST mede a distância do objeto até o solo. Tá? Então, eu vou perguntar, quando que isso aqui é zero? Olha, quando toda essa expressão zona aqui for igual a zero. Uso a fórmula de Bhaskaras e encontro esses valores aqui para t. Menos 15 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4a vezes c dividido por 2a. Usa a fórmula de Bhaskaras, faça as continhas e você vai obter isso daqui. Usa a calculadora e você vai encontrar um valor de t possível é menos 4 e o outro t possível é aproximadamente 7. Então, aproximadamente menos 4 e aproximadamente 7. Como nós estamos lidando com o tempo, e o tempo não pode ser negativo, né? Então, esse instante, esse t1 igual a menos 4,
essa solução nós vamos rejeitar, né? Porque ela nos dá um tempo negativo que não ocorre. Portanto, a única alternativa é o objeto atinge o solo após aproximadamente 7 segundos. Beleza? Bom, com isso, nós encerramos esse exercício, né? Então, nós vimos de novo como que uma aplicação da antiderivada ela pode ser útil para nós fazermos uma análise de algo um pouco mais do que distância percorrida e variação de posição, né? Tendo a aceleração, posição inicial e velocidade inicial do movimento, você pode encontrar, então, a velocidade do objeto e a função posição. E a partir das equações, você pode fazer as mais diversas perguntas que você quiser. Nós aqui fizemos 3 perguntas, respondemos as 3 perguntas. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Um abraço e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.